Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Como que a gente vai observar a criança, né, o adolescente em sala e quais são os sinais de que ele pode sim ter o autismo, que ele precise ser então encaminhado para uma investigação, enfim, como que a gente percebe isso na sala de aula, por exemplo? É um desafio, né? O transtorno do espectro autista é um desafio para a sociedade, porque quando a gente cria um rótulo, que é um rótulo de um diagnóstico, né? E no caso um rótulo de transtorno do espectro autista, a gente busca principalmente encontrar padrões de comportamento. E uma das principais características de ser autista é a ausência de padrões. Então, assim, isso é muito complicado da gente entender. A gente tem um cérebro geralmente dual, né, entre isto ou aquilo. Então, quando a gente fala na própria construção do conceito, né, transtorno do espectro autista, então seria uma miríade ali de formas de se viver que caracterizariam uma pessoa autista. Mas como é que a gente define isso? Fora comportamentos específicos, enfim. A gente pode usar aqui várias reflexões, trazer uma construção que seja da medicina, que eu não me sinto apta a falar a respeito, mas no âmbito legislativo, a gente tem, né, a Lei 12.764, de 2012, que é a chamada Lei Berenice Piana, e ela traz, de uma forma assim, bem tranquila e bem objetiva, o que o Brasil, o nosso país, entende como característico de ser uma pessoa autista no âmbito jurídico, né? Então, no aspecto jurídico, a pessoa autista tem algumas características. Tem um primeiro tópico que fala, e que é no qual eu me enquadro também, que uma das principais características de uma pessoa autista é um déficit na reciprocidade emocional. Então, geralmente, a pessoa autista, ela não é recíproca, porque muitas vezes ela não entende o que é emoção, ela não entende aspectos da comunicação que vão além da fala. No meu caso em específico, eu já fui testada a respeito disso, eu não leio expressões faciais, eu não consigo entender subjetividades da comunicação, se a pessoa está triste, está alegre. Eu sou considerada uma pessoa fria. Por quê? Porque hoje não, que eu já estou mais bem tratada e, enfim, né, tive a bênção aí de conseguir ter acesso às terapias e, enfim, mas essa reciprocidade, esse déficit, essa dificuldade de ser recíproco, né, essa dificuldade de entender o outro, essa dificuldade de se relacionar com o mundo externo. Porque aí a gente fala já em outro artigo dessa legislação. A grande característica de ser uma pessoa autista é uma dificuldade de processar as informações e os estímulos que chegam pelos sentidos pela via externa. Então, a gente tem, né, aí já partindo da condição de uma análise mais humanística do indivíduo, a gente tem aqui o que somos internamente, que é nosso universo particular, e a interação deste universo particular com o nosso mundo externo. E no nosso mundo externo, a gente tem uma série de estímulos que a gente precisa processar para que o nosso cérebro capte e entenda. Então, eu tenho ali os 5 sentidos, e os sentidos me trazem informações sobre como é este mundo fora de mim. E neste mundo fora de mim, ele é traduzido pelo cérebro. Então, o autista, ele tem uma neurodiversidade, um cérebro diferente de um cérebro típico, um cérebro considerado dito, né? Eu tenho ressalvas com esse conceito. Mas um cérebro dito normal, então ele não processa esses estímulos, essa interação dele, ela é deficitária. E por isso ele apresenta uma série de comportamentos.